Jacó, o caçador de lobisomens da Bahia. No coração do sertão da Bahia, onde o vento quente corta a pele e o sol inclemente castiga a terra, havia uma pequena vila chamada Lagoa Seca. Um lugar simples, de gente trabalhadora, mas que vivia sob uma sombra de medo. Algo espreitava nas matas ao redor, algo que não era humano, nem animal. Algo que atacava o gado, deixava rastros de sangue e fazia caçadores desaparecerem sem deixar vestígios. Apenas o silêncio e o cheiro de morte permaneciam. Ninguém falava abertamente sobre o que acontecia. Uns diziam ser uma maldição antiga, outros um castigo dos céus. Mas todos concordavam em uma coisa: depois que o sol se punha, ninguém ousava sair de casa. As portas eram trancadas com tábuas grossas, as lamparinas apagadas, e o povo cochichava em voz baixa, como se o próprio vento pudesse ouvir seus segredos. Ninguém mencionava o nome daquilo que rondava as redondezas. Era como se pronunciá-lo fosse atrair a fera para mais perto. Jacó, um vaqueiro durão de poucas palavras, cresceu ouvindo essas histórias. Criado pelo avô, um caçador experiente, ele aprendeu desde cedo a ler os sinais da mata, a rastrear animais e a não temer o desconhecido. Enquanto outros tremiam diante dos relatos, Jacó apenas ouvia, seus olhos atentos refletindo uma curiosidade silenciosa. Ele não acreditava em lendas, mas também não duvidava do perigo que assombrava a vila. Tudo começou com um bezerro encontrado morto, rasgado ao meio, como se tivesse sido partido por garras enormes. Depois, foi a vez de um vaqueiro desaparecer na estrada, indo de uma fazenda para outra. Só encontraram seu chapéu, caído no meio da poeira, como um último sinal de sua existência. Os mais velhos cochichavam a palavra proibida, lobisomem, mas ninguém a pronunciava em voz alta. Diziam que, se você falasse, ele ouviria. Jacó poderia ter ignorado tudo, como faziam os outros. Poderia ter seguido sua vida, cuidando do gado e fingindo que nada estava acontecendo. Mas uma noite, enquanto tomava um gole de café na venda da vila, ouviu um caçador idoso dizer algo que o fez gelar a espinha. Se tu não acredita, entra no mato à noite e escuta com teus próprios ouvidos. O tom do velho não era de desafio, era de aviso. E foi assim que, naquela mesma noite, Jacó decidiu enfrentar o desconhecido. Pegou a espingarda velha do avô, carregada com chumbo grosso, e adentrou o mato sob a luz pálida da lua cheia. O ar estava quente, mas um frio estranho roçava sua nuca. O silêncio era absoluto, como se a mata inteira estivesse segurando a respiração. Ele não sabia, mas aquela noite mudaria sua vida para sempre. Jacó caminhava devagar pela trilha, seus olhos varrendo o chão em busca de sinais. Os galhos retorcidos das árvores lançavam sombras que pareciam braços magros tentando agarrá-lo. Ele encontrou pegadas grandes e fundas na terra dura, diferentes de qualquer animal que conhecia. O rastro era torto, como se a criatura andasse de 4 e às vezes sobre 2 patas. Jacó já ia se abaixar para olhar mais de perto quando um estalo de galho soou atrás dele. Rápido, ele girou e apontou a espingarda, mas não havia nada. Apenas mato e sombras. O vento soprou forte, carregando um cheiro estranho, bicho sujo misturado com ferro e carne podre. Então veio o som. Um rosnado baixo, longo, carregado de fúria. Um som que vibrou dentro do peito de Jacó como um trovão abafado. Ele ficou parado, os olhos presos na escuridão entre as árvores. O silêncio voltou por um segundo, denso como o peso de uma tempestade prestes a desabar. Então, 2 pontos amarelos se acenderam no meio do mato. Olhos. O tempo pareceu congelar. As pernas de Jacó queriam correr, mas ele segurou o instinto. O brilho amarelado balançou, subiu devagar,
e então ele viu a criatura. Ela saiu das sombras, meio curvada, os músculos enormes se movendo sob a pele coberta de pelos desgrenhados. Não era homem nem bicho. Era algo entre os dois. O lobisomem parou, observando Jacó com um olhar inteligente, como se estivesse decidindo o que fazer. Então, sem aviso, disparou para cima dele. Jacó puxou o gatilho no reflexo. O tiro rasgou o silêncio e acertou o peito da criatura. Mas, ao invés de cair, ela só recuou um passo e rosnou mais forte. O coração de Jacó martelava no peito. O monstro não tinha caído. Os olhos da fera brilharam com raiva, e então ela veio outra vez. Jacó saltou para o lado no último segundo, rolando no chão seco, enquanto as garras do lobisomem rasgavam o ar onde ele estava um instante antes. O monstro bateu contra uma árvore com força, quebrando galhos grossos como se fossem gravetos. Jacó não pensou. Pegou um cartucho novo no bolso e enfiou na espingarda com as mãos trêmulas, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. Seu corpo inteiro gritava para ele correr, mas algo dentro dele sabia que fugir não era uma opção. O lobisomem virou-se lentamente, à luz da lua revelando o buraco aberto pelo tiro no peito dele. Sangue escuro escorria, mas a criatura não caiu. Pelo contrário, ela sorriu. Jacó congelou. Aquele bicho não era só um animal. Ele entendia. Brincava. A fera baixou a cabeça e soltou um rosnado rouco antes de avançar outra vez. Jacó disparou de novo, desta vez na cabeça. O tiro fez a criatura cambalear para trás, um uivo agudo de dor saindo de sua garganta monstruosa. Mas, mesmo assim, ela não caiu. O coração de Jacó parecia que ia explodir. Ele se levantou rápido, segurando o facão preso à cintura. Se a espingarda não dava conta, então era na lâmina que ele confiaria. Mas o lobisomem não atacou. Em vez disso, olhou Jacó nos olhos, a respiração pesada, o sangue escorrendo pelos pelos desgrenhados. E então, ele fugiu. Num instante, o monstro correu para dentro do mato, sumindo na escuridão. Jacó ainda ouviu o barulho de galhos se partindo ao longe, o uivo baixo se perdendo no vento. Então o silêncio voltou. Ele ficou ali parado, os pulmões ardendo, os olhos fixos na direção onde a criatura desapareceu. Tinha acertado 2 tiros a queima-roupa, e mesmo assim, o bicho não morreu. Jacó passou a mão pelo rosto suado e engoliu em seco. Agora, ele sabia, aquela coisa não podia ser morta com pólvora. Se quisesse enfrentar o monstro de novo, precisaria de algo mais forte. Jacó voltou para a vila antes do sol nascer, mas não conseguiu dormir. Sua mente estava presa nos olhos amarelos que o encararam no meio da mata. Aquilo não era uma fera comum. Era um demônio vivo. E se ele quisesse matar o bicho, teria que aprender como. Ele passou o dia em silêncio, sem contar a ninguém o que viu. Não precisava. O povo da vila já percebia que ele voltara diferente. Sentia os olhares curiosos enquanto caminhava pela praça poeirenta, os cochichos abafados quando passava pela venda de seu Ambrósio. Mas ninguém perguntava nada, porque ninguém queria ouvir a resposta. Jacó se trancou em casa, limpando a espingarda devagar, como quem limpa um pensamento ruim. O bicho não tinha caído, mesmo com os tiros no peito e na cabeça. Ele ainda estava vivo. E isso só podia significar uma coisa: ele precisava de prata. Quando a noite caiu, Jacó foi até a última pessoa que poderia ajudá-lo, pai Damião, o velho curandeiro. O homem morava nos limites da vila, numa casinha de barro e telhado de palha. Diziam que ele sabia coisas que ninguém devia saber, que conversava com os mortos. Jacó não acreditava em tudo isso, mas sabia que o velho conhecia a verdade. Quando bateu à porta,
foi recebido pelo cheiro forte de ervas queimando e pelo olhar profundo de pai Damião. Te vi chegando antes mesmo de botar o pé no meu terreiro, menino, disse o velho, como se já estivesse esperando por ele. Jacó entrou, tirou o chapéu e ficou de pé no meio da sala apertada, rodeado por velas tremulantes e objetos pendurados no teto. O Senhor sabe o que tô caçando, pai Damião, disse Jacó, firme. O velho jogou um punhado de pó verde no braseiro e observou a fumaça subir. Sei, respondeu. Mas a pergunta é, tu sabe o que tá fazendo? Jacó não respondeu, apenas olhou firme para o velho. Pai Damião deu um sorriso fraco. Tu viu ele e não correu. Isso quer dizer duas coisas. Ou tu é homem valente, ou tu já tá marcado. Marcado? Jacó sentiu um calafrio. Que história é essa? O velho pegou uma moeda de prata de dentro de uma cuia de madeira e esfregou entre os dedos. Marcado é aquele que cruza o caminho de uma besta e sai vivo. O bicho sente ele. Não vai esquecer de tu. Cedo ou tarde, ele vai vir te procurar. Jacó apertou os punhos. Então é bom que venha logo, porque dessa vez eu vou estar esperando. Pai Damião riu baixo e balançou a cabeça. Teimoso. Pois bem, se é isso que tu quer, eu posso te ajudar. Jacó passou a madrugada na casa do curandeiro. Pai Damião ensinou o que ele precisava saber. Balas comuns não matavam um amaldiçoado, mas prata sim. O velho pegou a moeda de prata e a jogou no fogo, misturando ervas e resmungando palavras baixas em um idioma que Jacó não conhecia. Depois de um tempo, retirou o metal líquido e com mãos hábeis moldou 3 balas de prata. 3 chances de matar o bicho. Isso aqui pode dar cabo da fera, disse pai Damião, entregando as balas a Jacó. Mas a bala precisa acertar o coração. Senão, ele levanta de novo. Jacó pegou os projéteis e os colocou no bolso. E se eu errar? Pai Damião olhou para ele com seriedade. Então reza para morrer rápido. Antes de sair, Jacó pegou seu facão e passou a lâmina na chama da fogueira do velho. Pai Damião jogou um punhado de pó sobre o aço, sussurrando algo em voz baixa. Agora, essa lâmina corta mais do que carne. Ela corta maldição. Jacó embainhou o facão e apertou a mão do velho. Obrigado, pai Damião. O curandeiro soltou um suspiro longo. Agradece depois que o serviço estiver feito. Jacó colocou o chapéu e saiu. A lua cheia brilhava forte sobre a vila, lançando sombras compridas nas ruas de terra batida. Dessa vez, ele não sentiu medo. Sentiu raiva. Na noite seguinte, ele voltaria ao mato. Mas agora, ele não era mais a presa. Agora, ele era o caçador. A lua cheia brilhava no alto do céu quando Jacó pisou no mato novamente. Mas dessa vez não era o mesmo homem que entrara ali na noite anterior. Não caminhava hesitante, não tremia ao ouvir os sons da mata. Ele não estava fugindo, estava caçando. A espingarda descansava firme em suas mãos, carregada com as 3 balas de prata que pai Damião preparara. No bolso, mais 2 cartuchos comuns, caso precisasse. Na cintura, o facão afiado, agora imbuído de um poder que ele mal compreendia. Seu corpo estava tenso, atento a cada ruído, a cada folha que se movia com o vento quente da noite. Ele seguiu o mesmo caminho da última vez, os olhos analisando cada detalhe da trilha. As pegadas grandes e fundas ainda estavam ali, mas algo diferente o incomodava. Elas pareciam mais frescas, como se a criatura soubesse que ele voltaria. O cheiro veio primeiro, o mesmo cheiro podre de carne apodrecida, sangue seco e suor de bicho sujo. Forte, nauseante, Jacó travou a respiração. Ele estava perto. Um estalo de galho quebrou o silêncio. Jacó parou, não se moveu.
Seus dedos deslizaram para o gatilho da espingarda, prontos para atirar no menor sinal de movimento. A mata escura parecia observá-lo, a brisa quente passando entre as folhas secas, levantando poeira do chão rachado. Então, ele viu os olhos. 2 pontos amarelos brilhantes, cravados nele como pregos. O bicho não estava mais escondido. Dessa vez, ele queria ser visto. Jacó ergueu a espingarda num movimento rápido. O lobisomem rugiu, avançando de dentro da escuridão com uma velocidade absurda. Mas Jacó não hesitou. Apertou o gatilho. O estampido do tiro ecoou pela mata, a bala de prata atingindo o peito da fera. O impacto foi tão forte que o lobisomem cambaleou para trás, soltando um uivo de dor que arrepiou até as árvores. Jacó carregou a arma de novo, rápido. Tinha mais 2 balas. Precisava acertar o coração. O lobisomem respirava pesado, o sangue negro escorrendo pelo peito, mas ele não caiu. Não fugiu. Não hesitou. Ele atacou. Jacó tentou disparar outra vez, mas o bicho foi mais rápido. Com um golpe brutal, arrancou a espingarda da mão dele e a jogou longe. Jacó voou para trás, batendo contra um tronco. A pancada fez sua visão escurecer por um segundo. Quando tentou se levantar, a criatura já estava sobre ele. O lobisomem rugiu, abrindo a bocarra cheia de dentes afiados. O cheiro quente de sangue e podridão fez Jacó querer vomitar. As garras enormes vieram em sua direção. No último segundo, ele rolou para o lado, escapando do golpe mortal. Sua mão encontrou o cabo do facão preso à cintura. Era agora ou nunca. Jacó se ergueu com um grito e cravou a lâmina direto no peito do monstro. O facão entrou fundo, rasgando carne e osso. O lobisomem urrou, um som que parecia misturar dor e ódio. Mas não morreu. As garras acertaram Jacó no ombro, rasgando sua carne como faca quente em couro. Ele gritou de dor, mas não soltou o facão. Empurrou a lâmina com mais força. O monstro se debateu, tentou escapar, mas as forças estavam indo embora. Jacó, com os dentes cerrados, empurrou até a lâmina inteira sumir no peito da fera. Então, o lobisomem caiu. O corpo tremeu por alguns segundos antes de ficar imóvel. A respiração pesada do monstro ficou mais fraca, até desaparecer completamente. Jacó rolou para o lado, ofegante, o sangue escorrendo pelo ombro ferido. Tinha acabado. Lentamente, ele olhou para o lobisomem. O pelo escuro começou a encolher, os músculos ficaram menores, as garras desapareceram. Em poucos segundos, o monstro não existia mais. No chão, restava apenas um homem. E Jacó o conhecia. Era seu Arnaldo, um dos fazendeiros da vila. Jacó ficou olhando para o corpo de seu Arnaldo por um longo tempo. O suor escorria pela sua testa, a respiração ainda pesada, o ombro ferido latejando de dor. O sangue escuro do lobisomem agora se misturava ao sangue humano, formando uma poça no chão seco da mata. Ele conhecia aquele homem. Era o mesmo que sorria na venda, que contava histórias de caçadas e bebia cachaça com os amigos. Como poderia ser aquele monstro? Aos poucos, as peças começaram a se encaixar na mente de Jacó. O sumiço do gado, as mortes sem explicação, os relatos de algo que rondava a vila. Tudo fazia sentido agora. Seu Arnaldo não era apenas um fazendeiro. Ele era a maldição que assombrava a Lagoa Seca. Jacó fechou os olhos e suspirou. A lenda era real. E ele, sem querer, havia se tornado parte dela. Amarrou um pano no ombro para conter o sangue, pegou a espingarda caída no chão e arrancou o facão do peito do fazendeiro morto. A lâmina estava escura, coberta de sangue seco. Ele a limpou na terra, sem pressa, como se estivesse tentando apagar o que acontecera.
olhou uma última vez para o corpo. Não havia mais monstro ali, apenas um homem que, em vida, fora um deles. Jacó sabia que aquela noite nunca seria esquecida, e que ele também não seria. Quando entrou nas primeiras ruas de terra batida da vila, percebeu que algumas janelas se abriram devagar. Alguém o viu. Em segundos, a notícia se espalhou. Portas rangendo, passos apressados, murmúrios surpresos. Então, um homem saiu da venda de seu Ambrósio e gritou: "Ele voltou!" Mais gente saiu para a rua. Velhos, mulheres, crianças, todos olhando para Jacó como se estivessem vendo um fantasma. Ele estava sozinho, mas todos sabiam o que isso significava. O lobisomem estava morto. Dona Zefa, a viúva do mercado, levou as mãos à boca. Seu Osmar, o mais velho da vila, balançou a cabeça, como quem não acredita. Pai Damião apareceu na porta de sua casinha, observando em silêncio. Jacó parou no meio da praça, seu olhar firme, mas cansado. Ninguém perguntou nada. Ninguém precisava perguntar. O silêncio foi quebrado por um choro. Dona Joana, a esposa de seu Arnaldo, se ajoelhou na terra seca, soluçando. Não pode ser. Não pode ser ele. Jacó abaixou a cabeça. Ela precisava saber. Todos precisavam. Mas a verdade era um peso que ele não esperava carregar. Um peso que agora caía sobre a vila inteira. Ninguém comemorou. Todos tinham medo do lobisomem, mas ninguém queria acreditar que era um deles. Pai Damião se aproximou devagar e ficou frente a frente com Jacó. "Você fez o que precisava ser feito?" perguntou o velho, sua voz grave e calma. Jacó não respondeu. Apenas olhou para suas mãos sujas de sangue seco. O velho curandeiro deu um longo suspiro e colocou a mão no ombro dele. "Agora tu sabe o que é o mais difícil." Jacó levantou os olhos. "O que é?" Pai Damião assentiu, um sorriso cansado nos lábios. "Tu acha que esse foi o único?"